bate-papo, é informação. É o Brasil inteiro em sintonia e paixão. Chega mais, vem pra resenha. Aqui a risada nunca é pequena. Futebol na alma, coração na cena. É Resenha FM, meu irmão, que antena. Das madeiras ao campo, o samba conduz. A torcida grita e o rádio reluz. Com a cara do Brasil, sem perder o compasso. Chega mais, vem pra resenha, que a risada nunca é pequena. Futebol na alma, coração na cena. É Resenha FM, meu irmão, que antena. De Barra Mansa pro mundo ver, é na resenha que a gente sorri. É isso. Bom dia, boa tarde, meu povo e minha pova maravilhosa. Tá entrando no ar, mais um Resenha FM aqui na Rádio Cabum 102,7, a rádio que já conquistou o seu coração. E muita coisa boa pra gente falar. E é claro que hoje no programa, amanhã, quinta-feira, vamos falar muito sobre seleção brasileira. Porque agora, data FIFA, 2 jogos da seleção. Isso, quinta e terça-feira. Seleção que teve cortes, né? Gabriel Magalhães foi cortado, Alexandro foi cortado, Alisson foi cortado. Jogadores que vieram pra substituir. Então, vamos seguir falando muito sobre seleção, vamos falar muito também, claro, sobre Vasco, Flamengo, Fluminense, Campeonato Brasileiro, Botafogo. Vamos falar muito de futebol brasileiro, então não saia daí, porque já a gente tá de volta. Comunicando, Danilo Calegari. Tá no ar o programa que junta futebol, risada e informação, com a cara do Brasil e o coração de Barra Mansa. Chega mais, porque agora é Resenha FM. Tá no ar, é alegria que invade o salão, com a bola no pé e o riso na mão. Barra Mansa pulsa, é o som do povão, é bate-papo, é informação. É o Brasil inteiro em sintonia e paixão. Chega mais, vem pra resenha. Aqui a risada nunca é pequena. Futebol na alma, coração na cena. É Resenha FM, meu irmão, que antena. Das ladeiras ao campo. É sensacional, o samba conduz, a torcida vibra. E o rádio reluz, é coisa boa. É isso, Resenha FM no ar. Muito bom dia, muito boa tarde pra você, ouvinte, que tá aqui acompanhando o nosso programa. Vamos falar aí durante essa 1 hora muito sobre futebol, como eu disse, principalmente sobre seleção brasileira, que essa semana teremos aí jogos da seleção, tanto na quinta-feira quanto na terça-feira. Então vamos ficar aí envoltos de assuntos de seleção, como eu disse, seleção com alguns cortes. Então hoje, 24 de março de 2026, Resenha FM tá no ar. Tá vendo? O Ed dá pra um bom cantor, tá? Tá comunicando, Danilo Calegari. É sensacional! E é isso, vamos direto falar de seleção brasileira. E já falando de seleção brasileira, eu já quero trazer pra vocês aqui a informação dos cortes que tiveram aí na seleção, né? Foram 3 jogadores. O Alisson, goleiro, foi cortado. Pro lugar dele, quem foi convocado foi o Hugo Souza, do Corinthians. Eu não entendo, tá? Não entendo nada contra o atleta, nada contra a pessoa Hugo Souza. Mas, na minha opinião, existem goleiros muito melhores do que o Hugo Souza no Brasil, jogando no Brasil, tá? Muito melhores do que o Hugo Souza. Fábio, do Fluminense, sei lá, é 1 trilhão de vezes goleiro mais qualificado do que o Hugo Souza. Léo Jardim, do Vasco, Rafael, do São Paulo, Everson, do Atlético Mineiro. Gente,
eu posso passar aqui tempos, até o próprio Carlos Miguel, mas do Palmeiras não vou falar tanto porque o Carlos Miguel ainda é um menino novo, mas pra mim, não vejo justificativa de toda essa admiração pelo goleiro Hugo Souza. Mas enfim, Hugo Souza convocado pro lugar do Alisson, que foi cortado por uma lesão. Assim como o Alexandro também foi cortado. O Alexandro, que foi substituído no jogo contra o Corinthians por conta de dores, também foi cortado. Pro lugar dele, Kaique, do Cruzeiro, foi o escolhido pelo Ancelotti para essa substituição. E aí, o terceiro corte foi do zagueiro Gabriel Magalhães, titular da seleção brasileira, da zaga da seleção brasileira ao lado do Marquinhos. Foi cortado também dos amistosos aí da seleção contra a França e Croácia. O jogador do Arsenal se queixou de dores no joelho direito após a partida contra o Manchester City pela final da Liga Inglesa no último domingo. De acordo com a CBF, exames de imagem constataram que o Gabriel não está apto para os amistosos. Então o Carlo Ancelotti decidiu não convocar outro jogador para substituí-lo, tendo em vista que, para a zaga, tem Marquinhos, que é titular, tem Léo Pereira, do Flamengo, e o Bremer. São os zagueiros aí. E fora o Danilo, também do Flamengo, que pode fazer a zaga. Né, os outros defensores aí que estão à disposição, fora o Ibanhas, né, que também tem a sua estreia aí pela seleção. Então, fora o Danilo, que pode fazer essa função, o Brasil tem 4 zagueiros à disposição: Marquinhos, Bremer, Léo Pereira e Ibanhas. Esse, como eu disse, é o terceiro corte, né, na seleção para a data FIFA, incluindo aí o goleiro Alisson e o lateral Alexandro, para os lugares Hugo Souza e Kaique Bruno, do Corinthians e Cruzeiro. Então, os convocados da seleção com os cortes ficaram: goleiros Hugo Souza, do Corinthians, Bento, do Al Nassr e Ederson, do Fenerbahçe. Os defensores, o Kaique, do Cruzeiro, o Bremer, da Juventus, Danilo, do Flamengo, Douglas Santos, do Zenit. E a gente vai falar porque Douglas Santos e Luiz Henrique tiveram um problema no voo e só vão se apresentar hoje à seleção, tá? Douglas Santos, do Zenit, Ibanhas, do Al Ahly, Léo Pereira, do Flamengo, Marquinhos, do PSG e Wesley, da Roma. Meio-campistas: Andrei Santos, do Chelsea, Casimiro, do Manchester United, Danilo, do Botafogo, Fabinho, do Al Ittihad e o Gabriel Sala, do Galatasaray. E lá pra frente, né, pro ataque, temos o Endrick, do Lyon, Endrick, do Lyon, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Igor Thiago, do Brentford, João Pedro, do Chelsea, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do Manchester, Rafinha, do Barcelona, Ryan, do Bournemouth e o Vinícius Júnior, do Real Madrid. O Brasil enfrenta a França na quinta, às 17 horas, né, horário de Brasília, lá em Boston. E já o duelo contra a Croácia vai ser na terça-feira que vem, às 9 horas da noite, em Orlando. Antes da Copa, a seleção vai ter mais 2 amistosos, tá? Contra o Panamá, no Maracanã, no dia 31 de maio. E diante esse vai ser o último jogo do Brasil, claro, né? Aqui para sua torcida. E aí depois, contra o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland. Vai ser aí o último amistoso. E os 2 confrontos já serão com o elenco convocado para o Mundial. E aí, será que o menino Ney vai para a seleção? Eu acho que não. Principalmente nesse último jogo aí, antes dessa pausa toda para a data FIFA, mais um jogo em que o Neymar desfalcou aí o Santos contra esse jogo agora contra o Cruzeiro. A seleção brasileira só vai ter um jogo com o elenco completo na preparação para o jogo contra a França quinta-feira em Boston, porque, como eu disse para vocês, o Luiz Henrique e o Douglas Santos, do Zenit, sofreram aí com 2 cancelamentos de voo na Rússia e só chegam aos Estados Unidos no fim da tarde de hoje. A dupla, que entrou em campo pelo Campeonato Russo no último domingo, conseguiu pegar o voo para conexão Istambul somente após 2 cancelamentos, o que adiou em cerca de 12 horas a viagem. Já na Turquia, a expectativa é de embarque na manhã de hoje. A seleção realizou nessa segunda-feira no Complexo de Esportes de Orlando, com os 15 jogadores já à disposição do Ancelotti. O desfalque ficou por conta aí do quarteto de estreantes, né? O Gabriel Sara, o Léo Pereira, o Igor Thiago e o Ryan. Outros 8 jogadores
são esperados, né, na Flórida ainda nessa segunda-feira já para as atividades de terça. O Hugo, convocado aí para o lugar do Alisson, o Martinelli, o Endrick, o Danilo, o Kaique, o Wesley, o Vini Júnior e o Rafinha. O último treinamento antes do duelo com a França tá marcado para amanhã, de amanhã, quarta-feira, com viagem para Boston em sequência. O duelo contra os franceses acontece, então, na quinta-feira, às 17 horas. Passar para vocês aqui um pouquinho de como vai ser o calendário da seleção, tá? Os compromissos do Brasil aí nos próximos meses, até o fim da fase de grupos do Mundial. Vamos lá. Dia 11 de maio, prazo para envio da pré-lista com até 55 jogadores. Dia 18 de maio, anúncio da convocação para a Copa do Mundo. 25 de maio, início da preparação da seleção brasileira lá na Granja Comarim, Teresópolis. 31 de maio, amistoso, Brasil e Panamá no Maraca, que vai estar lotado, mais de 70 mil pessoas, tenho certeza absoluta. 1º de junho, viagem para os Estados Unidos, para no dia 6 de junho, o Brasil enfrentar o Egito lá em Cleveland, nos Estados Unidos. No dia 13 de junho, aí já começa a Copa do Mundo, tá? 13 de junho, Brasil e Marrocos em Nova Jersey, nos Estados Unidos. No dia 19 de junho, Brasil e Haiti, na Filadélfia. E no dia 24 de junho, Brasil e Escócia, lá em Miami. Então essa é a agenda da seleção brasileira aí, que no dia 11 de maio já envia para a FIFA a pré-lista com até 55 jogadores. E aí a gente provavelmente teremos basicamente esses jogadores que estavam nessa última pré-lista agora para essa convocação. Então acho que não teremos tantas novidades do que já foi levado até agora. Inclusive o Casemiro, né? Que é um daqueles nomes que ninguém duvida que estará na lista de convocados pelo Ancelotti para a Copa do Mundo. Referência técnica, tática e moral do grupo brasileiro, o volante ficou aí um período ausente da seleção entre 24 e 25, mas retornou com o técnico italiano e hoje vive aí grande fase. Com 34 anos e rumo aí ao 3º Mundial, o Casemiro vive a temporada com melhor média de gols da carreira. Ele marcou aí 7 vezes em 30 jogos pelo Manchester United. Com a amarelinha, também balançou as redes na última data FIFA, na vitória por 2-0 sobre o Senegal. Atravessando aí esse bom momento, o Casemiro se prepara para tomar uma importante decisão na carreira, gente. No meio do ano, se encerra aí o contrato dele com o Manchester United e o jogador vai deixar o clube inglês. E desde que a saída foi anunciada, em janeiro, o volante recebeu aí milhões de sondagens, mas ainda não definiu qual será o seu destino. Uma coisa é certa, o Casemiro não pretende voltar pro Brasil. Tá fora do país desde 2013, quando foi vendido aí pelo São Paulo ao Real Madrid. O volante não tem mais o desejo de jogar no futebol brasileiro e deseja sim permanecer no exterior. O Casemiro foi procurado aí por times tradicionais da Europa, como a Inter de Milão, da Itália, e também de ligas menos expressivas, como as da Arábia Saudita, e dos Estados Unidos. Ele e a família avaliam aí o próximo passo, cientes de que este pode ser o último grande contrato da carreira do veterano, que se mantém longe de lesões, tá? A última foi em 2023. E se beneficia aí do calendário mais folgado do Manchester nessa temporada, já que o clube caiu aí nas Copas e atualmente disputa apenas o campeonato inglês. Esse cenário deixa o jogador otimista quanto às condições em que chegará para disputar a 3ª Copa da carreira. Ainda assim, ele prevê dificuldades na busca pelo Hexa. Abre aspas aí para o que disse o Casemiro numa entrevista ao GE, tá, na última data FIFA. Vai ser a Copa mais difícil, porque o futebol está se equilibrando cada vez mais. Tá muito no detalhe. Até mesmo as seleções que muita gente não fala, muita gente não coloca como favoritas, com certeza vão dar muito trabalho. Por exemplo, a Croácia eliminou o Brasil, Marrocos chegou numa semifinal de Copa do Mundo. E a tendência para o futebol é cada vez ficar mais difícil, disse o Casemiro. Nos amistosos diante da França e da Croácia, o camisa número 5 terá aí um novo companheiro no meio campo, né? Já que o Bruno Guimarães está machucado, tem sido titular recorrente aí ao lado do Casemiro.
mas por conta dessa contusão não foi convocado. O primeiro compromisso da seleção, então, é na quinta, às 17 horas, horário de Brasília, lá em Boston. E depois, na terça que vem, encara os croatas às 9h09 da noite, em Orlando. Provavelmente o Casimiro titular aí nesses dois amistosos. Tenho certeza absoluta que a seleção vai querer, o Ancelotti vai querer ver esses jogadores que são titulares, como Marquinhos, Casimiro, as laterais ali, não sei se ainda estão definidas, mas Vini Júnior e Rafinha, vai querer assistir essa galera aí. E a CBF também, gente, fez aí um controle de carga com o Marquinhos e com o Ryan para tentar evitar novas baixas. Então o sinal ficou de alerta, ficou ligado na seleção, né? Logo no primeiro treino, depois desses cortes aí do Magalhães, né? Do Gabriel Magalhães e do Alexandro na manhã de ontem. O Marquinhos fez um trabalho controlado em Orlando e tem a situação monitorada aí pela comissão técnica de olho no jogo contra a França. O Ryan também é tratado com muito cuidado, tá? O capitão da seleção indicou um desgaste na parte posterior da coxa direita, mas ainda assim foi para campo na primeira atividade nos Estados Unidos. E o Marquinhos, no entanto, recebeu massagem ali no local antes do trabalho com bola. O zagueiro participou do campo reduzido e em seguida de treinamento defensivo ao lado do Léo Pereira na marcação de cruzamentos laterais. Em determinado momento, porém, foi chamado pelo preparador físico Cristiano Nunes a deixar o campo conforme a programação. Na ocasião, o jogador conversa rapidamente ali com o Ancelotti, que sinaliza para a parte posterior da coxa. E o Marquinhos deixou o campo acompanhado aí de fisioterapeuta para seguir o tratamento previsto. Além do defensor, teve o Ryan também, que fez um trabalho com controle de carga. O atacante do Bournemouth foi o único que não participou do aquecimento e do treino em campo reduzido com os companheiros, preocupado aí em evitar novos cortes, né? Já que o Brasil teve esses 3 problemas aí. Beleza? Então, o Brasil vem trabalhando com cuidado, né? Com o holofote aí nos estreantes, né? Mais uma data FIFA para muitos e um dia especial aí para poucos. Porque a seleção realizou ontem essa atividade lá em Orlando, já avisando os amistosos contra a França e a Croácia. E os holofotes se voltaram para o quarteto de estreantes, né? O Léo Pereira, o Ryan, o Gabriel Sara e o Igor Thiago vestiram aí o uniforme do Brasil pela primeira vez. A segunda-feira começou com um quinto estreante, que foi o Kaique Bruno, né? Que é esperado na Flórida ao longo do dia, juntamente aí com os outros 11 jogadores. O treinamento do dia foi comandado pelo Ancelotti, com praticamente metade do grupo à disposição. Além dos estreantes, o Andrei Santos, Bento, Casimiro, o volante Danilo, Fabinho, Ibanes, Matheus Cunha, João Pedro, Ederson e Marquinhos tiveram contato com a bola. O Ryan, como eu disse, treinou separado. Jogadores à disposição em Orlando: Andrei Santos, Bento, Bremer, Casimiro, Danilo, Ederson, Fabinho, Gabriel Sara, Ibanes, Igor Thiago, João Pedro, Léo Pereira, Marquinhos, Matheus Cunha e Ryan. E ainda não se apresentaram Hugo Souza, Danilo, Kaique, Wesley, Douglas Santos, Luiz Henrique, Martinelli, Hendrick, Vini Júnior e Rafinha. Um dos estreantes aí da seleção, né, o Ryan, falou em entrevista à CBF TV e lembrou do histórico pelas seleções de base. O ex-atacante do Vasco foi campeão sul-americano sub-17 em 2023 e sub-20 em 2025. Abre aspas aí para o que disse o menino Ryan. Muito feliz. É um sonho de criança se realizando não só para mim, mas para minha família toda. Minhas passagens pela seleção sempre foram vitoriosas e espero que seja assim também na seleção principal. Show de bola? Então, Brasil encara a França depois de um caminhão de jogos aí de eliminatórias contra seleções sul-americanas, amistosos com times irrelevantes, né? O Brasil vai ser testado aí no patamar em que as seleções europeias são testadas o tempo todo. Os gigantes europeus se aprimoram porque atuam uns contra os outros. O alto rendimento obriga, né, correções de rumo para uma grande seleção não ficar pelo caminho. A França, adversária da semana, é das 3 favoritas ao título ao lado de outra europeia, a espanhola, e da atual campeã mundial, a Argentina. Portugal e Inglaterra seriam aí um subgrupo de favoritas, e aí sim viria o Brasil com a Alemanha, Holanda e Itália
caso essa confirme presença na Copa, né? A França do Mbappé, do Dembélé, está muito adiantada em relação ao Brasil. Campeã em 2018, vice em 22 e com renovação garantida por ótima safra de jovens, é franca favorita para o jogo de quinta-feira. Já o Brasil vai de desafiante dessa vez, né? O Ancelotti junta grandes jogadores e conta aí com o momento iluminado do Vinícius Júnior e do Rafinha, aí no Real Madrid e no Barcelona. De amarelo, porém, nenhum dos dois até agora rendeu remotamente próximo do que rendem nos seus clubes. O treinador do Brasil deve fazer seu time em volta dessas figuras e espera que comecem a funcionar o quanto antes. Primeiro teste real da seleção e os seus protagonistas finalmente, quem sabe, vai acontecer. Beleza? Essas foram as informações da nossa seleção brasileira Canarinho. Vamos para um rápido intervalo e já a gente volta falando no nosso futebol brasileiro, das próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, como serão os jogos, quando serão esses jogos e como esses times vão aproveitar essa pausa aí da data FIFA para se prepararem, quem sabe ainda se reforçarem, já que ainda tem 3 dias para a janela fechar. Então não sai daí porque já a gente está de volta. Na sintonia certa, 102 FM Grupo Cabum de Comunicação. Pensando em reformar ou construir? Na Margran Marmoraria. Seu projeto em granito e mármore é tratado com atenção em cada detalhe. Aqui, você tem a certeza de um atendimento personalizado do início ao fim. Garantimos a qualidade e a excelência no acabamento que a sua obra merece, com a agilidade na entrega que vai te impressionar. E o melhor, preço competitivo de verdade. A sua satisfação é a nossa dedicação. Peça seu orçamento através do nosso WhatsApp 24 99847 7039 24 99847 7039 e através do Instagram, @margran.marmoraria. Margran Marmoraria. Estamos localizados na Avenida Homero Leite, 722, no bairro Saudade. Administração Márcio Miranda. Imagine sua marca alcançando milhares de pessoas todos os dias. Com os painéis rodoviários da Ponto.com Comunicação Visual estrategicamente posicionados ao longo das rodovias da região, você terá a oportunidade de impactar um público qualificado 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ponto.com Comunicação Visual. Conheça todas as nossas opções em pontocomoutdoor.com.br ou ligue 24 3355 6962 ou pelo WhatsApp 24 97402 6300. Há 35 anos no mercado, a Luquip Terraplanagem e Pavimentação constrói histórias com qualidade, agilidade e confiança. Fazemos locação de equipamentos pesados, pavimentação e empreendimentos imobiliários. Temos equipamentos pesados, modernos e de qualidade para lhe atender, seja qual for o seu projeto. Precisou? Ligou Luquip. 24 3323 5495. Luquip Terraplanagem. Tradição e tecnologia a serviço do seu projeto. Na sintonia certa, 102 FM Grupo Cabum de Comunicação. Certa, 102 FM Grupo Cabum de Comunicação.
Say hello. No Instagram, @Rádio Cabum. 02 102 FM. Participe da nossa programação através do WhatsApp 24 99293 2220. Mais um ano se passou e nem sequer ouvi falar seu nome. A lua e eu caminhando pela estrada, eu olho em volta e só vejo pegadas, mas não são as suas. Eu sei, eu sei, eu sei. O vento faz eu lembrar você. As folhas caem, mortas como eu. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Procuro encontrar, não sei onde está você, você, você. O vento faz eu lembrar você. As folhas caem, mortas como eu. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Procuro encontrar, não sei onde está você, você, você. Na sintonia certa. 102 FM Grupo Cabum de Comunicação. 102. Rádio Cabum. 12:37. Comunicando, Danilo Calegari. Redonda News. É isso, estamos de volta e já vamos voltar aí falando de campeonato brasileiro. Vamos começar falando aí dos times cariocas, então solta o hino do Mengão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É isso. O Flamengo, gente, que na última rodada aí do Campeonato Brasileiro empatou com o Corinthians em 1-1. Esse jogo lá na Neoquímica Arena. Um jogo com muita, mas muita polêmica da arbitragem, tá? Pessoas que não concordaram com a expulsão do menino lá, o cabeça de área do Flamengo, desculpa, me fugiu o nome dele aqui agora, não concordaram com a expulsão dele, pênalti não marcado pro Corinthians, aquele soco que o Gabriel Paulista deu na cara do Jorginho dentro da área. Então um jogo aí com muitas polêmicas, com muita discussão mesmo, né, gente? Mas, ao mesmo tempo,
também muitos pontos a serem observados. O Leonardo Jardim, que não utilizou ali praticamente a sua zaga titular, né? Léo Pereira e Léo Ortiz ficaram no banco, assim como o Emerson Royal. Na verdade, hoje, a titularidade da lateral direita do Flamengo fica muito mesmo entre Varela e Emerson Royal. Mas a zaga foi formada pelo Vitão e pelo Danilo. Uma coisa que é muito importante a gente falar e muito legal, o Léo Nanete, o goleiro da base do Flamengo, foi integrado, né, à delegação da seleção brasileira nos Estados Unidos para treinar com os convocados do Carlo Ancelotti para esses jogos, né, contra a França e Croácia. O Léo Nanete foi titular do Flamengo nas 5 partidas da Libertadores Sub-20, né, encerrada no último domingo. O time rubro-negro perdeu o título nos pênaltis para o Santiago Wanderers do Chile, e ele desembarcou na cidade do Panamá nessa segunda e viajou diretamente para os Estados Unidos. Aos 18 anos, o goleiro do Flamengo vai treinar aí com os 3 companheiros de posição chamados pelo técnico do Brasil, o Bento, o Ederson e o Hugo Souza, que foi no lugar do Alisson, e vai ter outra oportunidade de trabalhar com o preparador de goleiros do Tafarel, né, ídolo da seleção e um dos maiores goleiros de todos os tempos do futebol brasileiro. Em setembro do ano passado, o Nanete participou dos treinamentos da seleção brasileira na Granja Comari. O jovem estreou pela equipe principal do Flamengo nesse ano e foi titular nos 3 primeiros jogos do Carioca, disputados aí pelo time Sub-20 em 2025. Ele treinou com frequência aí também entre o time principal aí. Outro jogador, gente, todo mundo pode estar se perguntando, e o Plata, tão queridinho do Felipe Luiz, muitas das vezes deixava aí no banco Pedro, Bruno Henrique. O Plata, que nem foi convocado, né, para essa partida, não foi para o banco, né, não estava entre os relacionados para o jogo contra o Corinthians. E o Plata tá mal cotado, tá, com o Leonardo Jardim e a nova comissão técnica do Flamengo. O atacante tem se comportado mal, tem o comportamento criticado, né, nos bastidores, algo que parte da diretoria fazia desde os tempos do Felipe Luiz, época que o jogador tinha mais espaço. O clube avalia negociá-lo aí após a Copa do Mundo. O Plata chegou ao Flamengo em agosto de 2024, comprado do Al Sadd, do Catar, numa transação que chegou a 52 milhões. Ele estreou com o Tite no dia 15 de setembro, mas pouco tempo depois o Felipe Luiz assumiu o comando do time e o equatoriano ganhou prestígio com o treinador. O jogador foi escalado em 76 jogos, 50 como titular e 26 como reserva. Marcou 8 gols e deu 10 assistências. Com o Felipe, o Plata virou uma espécie de coringa no ataque e foi utilizado algumas vezes como centroavante, passando aí, como eu disse, à frente muitas das vezes do Pedro. A escalação quase sempre foi questionada pela torcida com o baixo número de gols que ele entregou no Flamengo. A entrega física e pressão ao adversário eram justificativas pela preferência. Mesmo com o prestígio com o Felipe Luiz, o Plata teve problemas com a diretoria do Flamengo. A vida social do atacante virou assunto entre torcedores e foi questionada internamente. Na reunião do BAP com a comissão, o antigo treinador ouviu reclamações sobre a postura extracampo de alguns atletas e especialmente do equatoriano. No ano passado, a direção ficou incomodada com 2 expulsões do atacante, contra o Racing pela Libertadores e contra o São Paulo pelo Brasileirão. E ele foi multado pelo clube. Com o Felipe, porém, a confiança seguiu no dia a dia e ficou em alta, e continuou em alta. A situação mudou com a chegada do Leonardo Jardim. O desempenho do camisa 50 nos treinos é reprovado pela comissão técnica, que vê falta de comprometimento do jogador. É um jogador que está tendo dificuldades de integração. Nesse momento, para jogar no Flamengo é necessário estar bem integrado. É necessário termos uma concentração, atitude, empenho físico grande para lutar pelos resultados. Explicou aí o Jardim depois do empate por 1-1 com o Corinthians. A avaliação refletiu nas chances do atacante, né? Com o Jardim, o Plata atuou em 2 jogos, mas não foi titular. Ele entrou no segundo tempo do empate contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca e da vitória sobre o Botafogo no Brasileirão. Então, a expectativa é que o valor de mercado aí do Plata aumente depois da Copa do Mundo. O prestígio na seleção equatoriana continua intacto, né? Tanto que o Plata foi convocado na última sexta para os amistosos aí contra o Marrocos e Holanda nessa data FIFA de março. O atacante de 25 anos é nome certo do
do técnico aí, o Sebastian Becacchese, né, para o Mundial entre junho e julho. Se o Flamengo negociar por um valor acima do que comprou, terá que repassar 30% do lucro a Al Saad, que vendeu o atacante, né, com essa cláusula no contrato. Então, o Plata aí não conta com muito prestígio aí com o novo técnico do Flamengo, e vou passar para vocês aí como que vai ser a programação do Flamengo nessa data FIFA. Vai ter um intervalo de 10 dias, né, até a próxima partida pelo Campeonato Brasileiro. A equipe que só volta a campo no dia 2 de abril contra o Bragantino às 9h30 da noite, lá em Bragança Paulista, e tem alguns objetivos aí para o período sem jogos. O grupo vai ter 2 dias seguidos de folga e se apresenta na quarta-feira às 16 no Ninho do Urubu. Os jogadores fazem 3 treinos e descansam novamente no sábado. No domingo, a atividade é na parte da manhã. O clube ainda não divulgou a programação da próxima semana, mas deve treinar segunda, terça e viajar na quarta. Foram 7 jogadores convocados pelas seleções. Léo Pereira e Danilo para o Brasil, Carrascal na Colômbia, Plata no Equador e Arrascaeta, Varela e De La Cruz no Uruguai. O Alexandro, né, como a gente já trouxe no início do programa, foi cortado por uma lesão na coxa direita. O Flamengo ainda avalia a necessidade de fazer uma operação para acelerar o retorno dos convocados. O Brasil joga na quinta, dia 26, e na terça, 31. E o Uruguai e o Equador na sexta, 27, e na terça, 31. E a Colômbia na quinta, 26, e no domingo, 29. Como o time só joga no dia 2, a comissão acredita ter tempo hábil para ter todos à disposição. O tempo e o descanso são aí os principais ganhos que o Flamengo projeta ter durante essa data FIFA. O elenco valoriza a importância de absorver com calma as ideias do Leonardo Jardim, que já chegou com uma dura sequência de partidas e terá aí um período apenas de treinos pela primeira vez. Vai ser importante ter um tempo a mais para treinar, porque ele ainda não está tendo tempo para colocar as ideias por conta da sequência de jogos. Acredito que essa data FIFA vai ser importante para a gente entender mais ainda aí os conceitos do treinador e trabalhar e crescer na competição, afirmou aí o Emerson Royal. Já o treinador acredita que o período vai ser bom para melhorar processos e a condição de jogo de alguns atletas que têm tido menos minutos. Jardim e o Flamengo vão acompanhar de perto a situação dos convocados para entender como utilizá-los no retorno. Em relação aos jogadores das seleções que eles voltem todos inteiros, sem lesão. Isso que é importante, nenhuma fadiga, né? Em relação aos outros, vamos descansar 2 dias e depois trabalhar para melhorar alguns processos. Alguns jogadores que foram menos, mirar que tenham condição, e essa é a estratégia de trabalho e começar a preparar o próximo jogo, disse aí o português Leonardo Jardim. Show de bola? Essas foram as informações do Mengão, e agora a gente vai falar do glorioso, do Botafogo, da sistema de pontuação com base nas características do estilo de jogo do treinador. A partir daí, os nomes são enviados ao John Textor, acompanhados da análise, para que o americano dê sequência a um possível processo de contratação. A Textor conduziu a entrevista com o Anselmo no fim de 25, mas optou por demitir o treinador, ao contrário do que pensavam elenco e os diretores da SAF no Brasil. 3 meses depois, aos olhos do americano, o Anselmo descumpriu uma promessa de ser um treinador flexível, fez improvisações em excesso em nome de suas preferências de estilo de jogo e fez a defesa do Botafogo regredir. É porque não tinha zagueiro, né, o Textor? É porque não tinha zagueiro para ele trabalhar, o seu Zé Ruela. Não tinha, porque você não pagou suas dívidas. E não teve como contratar depois da quantidade de jogadores que saíram. Por isso que ele improvisou, seu burro. Agora, assim como em 2025, o ano do Botafogo vai ter um recomeço em abril. Na temporada passada, o americano tratou torneios como Supercopa e Recopa como copas de marketing, alegando que o ano só começaria para valer a partir do Brasileirão. Em 2026, o clube terá que recalcular a rota aí com os principais torneios já em andamento. O Botafogo vai disputar o Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Essa última competição surgiu aí no calendário do Botafogo depois da eliminação precoce na pré-Libertadores. Por isso, a ideia do Botafogo é contratar um técnico quanto antes, evitando repetir a demora na transição após a saída do Arthur Jorge, né? O clube que levou 55 dias para contratar o Renato Paiva em fevereiro de 2025. Na verdade, o que aconteceu foi uma vez, o John
Textor preferiu entrevistar outros treinadores para que ele também entendesse o mercado. Foi essa a única vez. Na nossa análise não foi uma demora, mas sim uma busca para entender o cenário dos treinadores, disse o Alessandro Brito, diretor de gestão. Vergonha o que disse o Alessandro. A gente sabe, já sabe o que nós temos que fazer na temporada, da obrigação de trazer um treinador o quanto antes. Por outro lado, estamos respaldados pelo Rodrigo, né, o Belão, que é um excelente profissional, que já vem atuando dentro da categoria de base, já atuou no Campeonato Carioca e nos dá tranquilidade para que a gente possa tomar a melhor decisão no futuro. O Botafogo mantém aí detalhes sobre o perfil do novo treinador em sigilo, assim como a maioria dos nomes cotados para o cargo. Conforme foi apurado aí, a lista inclui profissionais como o Juan Pablo Vojvoda, né, o favorito da torcida em enquete, o Hernan Crespo e o Fernando Diniz, mas estes não são os únicos treinadores do radar. Tite é outro nome muito bem avaliado internamente. Enquanto o novo técnico não for definido, Rodrigo Belão do Sub-20 vai ser um interino do Botafogo, que só volta a campo para enfrentar o Atlético Paranaense no próximo domingo. Esse jogo atrasado, tá? Da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. Beleza? Essas então foram as informações do Botafogo. Vamos direto falar dele, do tricolor das Laranjeiras. É isso. Fluminense do Zubeldia, que já soma aí 13 vitórias consecutivas em casa no Campeonato Brasileiro. A última foi essa vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido pavilhão. Salve o querido pavilhão. O clima de apreensão pós derrota de virada pro Vasco, né? Na rodada passada, na outra rodada, deu lugar à euforia depois da vitória por 1-0 sobre o Atlético Mineiro no último sábado no Maracanã. Um bom exemplo de que o trem voltou aos trilhos foi a sinergia entre o time e a torcida logo após o apito final. Algo que há alguns jogos não se via em um jogo como mandante do Fluminense. A vitória significa alívio. As vésperas aí, das vésperas não, né? Foi às vésperas da parada para essa data FIFA, afinal, um tropeço poderia aí colocar sob dúvida um bom trabalho desempenhado até aqui pelo Zubeldia. Mas para além do resultado, o time apresentou uma postura firme defensivamente, o que garantiu 3 pontos em meio à pressão da equipe mineira na reta final. James tirou uma bola em cima da linha e o Fábio fez 2 grandes defesas no jogo. E o setor defensivo, que sofreu um apagão contra o Vasco, deu resposta. O ataque teve outra boa notícia, né? O Rodrigo Castilho, centroavante, contratado no fim da janela para suprir ali uma carência no comando de ataque, deu resposta e fez seu primeiro gol com a nova camisa. Ele foi titular pela primeira vez ali no ataque, no lugar do John Kennedy. O time do Fluminense que entrou em campo foi o Fábio no gol, o Guga na direita, Freitas de James na zaga e o Arana na esquerda. Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta fizeram a meiota com Canóbio, Savarino e Castilho lá na frente. É isso, deu uma resposta rápida, mostrou que não se abalou com aquela vitória de virada, né, em que o Vasco, perdendo por 2-0, consegue fazer um 3-2, mas o Fluminense mostra que é um time muito bem treinado, muito bem trabalhado aí pelo Zubeldia, e chega aí à reta final da janela doméstica com atletas pouco utilizados e também algumas indefinições, né? Nesse início de ano, o Fluminense chegou a ter um elenco muito inchado, mas não conseguiu negociar boa parte dos atletas que não teriam espaço, né? Uma saída que foi certa, quase certa, é a negociação do colombiano Santi Moreno, que está indo para o Dallas, né? O zagueiro Igor Rabelo, outro também pouco utilizado pelo Zubeldia, não recebeu proposta para sair. E uma das joias da base, o Riquelme Felipe, é outro que vive uma indefinição, né? Foi promovido ao profissional na reta final de 24, chegou a se destacar no Carioca do ano seguinte e hoje vem sendo mais utilizado no Sub-20, apesar do entendimento do Fluminense que ele já tem pouco a evoluir na categoria e precisava estar mesmo no time de cima. Jogadores aí que o Fluminense emprestou, né? O Lelê foi emprestado ao PAOK da Grécia, o Gabriel Fuentes para o Fortaleza, o Lavega para o Curitiba, o Lescano para o Olímpia,
O Keno rescindiu e também foi para o Coritiba, e o Luan Freitas, que foi emprestado para o Paysandu. O Iago Ferreira, negociado com o Aldara, do Emirados Árabes, e o Johnny, que foi negociado com o Noroeste. E vários jogadores aí, sub-20, que estouraram idade, né? O Luiz Fernando, volante de 21 anos, que foi para o Caxias, o Miguel Sampaio para a Inter de Limeira, o Fabinho, de 20 anos, que foi para o Fortaleza, e o Léo Jance, lateral esquerdo de 20 anos, que foi emprestado para o Náutico. O Fluminense foi tentando aí se reformular, trazer jogadores para encorpar cada vez mais esse elenco, que vai ter um calendário importantíssimo com Libertadores aí. Então o Fluminense precisa realmente de um time muito qualificado, muito pronto. O Fluminense que só volta a campo agora após data FIFA, né, num jogo no Maracanã também, no dia 1º de abril, contra o Fluminense. Jogo muito importante, como eu disse, no Maracanã, pro Fluminense continuar se distanciando aí na tabela, e depois enfrenta o Coritiba. E aí sim, no dia 7, enfrenta a sua primeira partida na Libertadores, vai enfrentar o Lagoaíra, esse jogo fora de casa. Show de bola? Essas foram as informações do Tricolor, das Laranjeiras, e agora vamos falar dele, do gigante da colina, do Clube de Regatas Vasco da Gama. O Vascão que conseguiu uma boa vitória para cima do Grêmio por 2-1 em São Januário, e vem crescendo com o Renato. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do herói do português, Vasco da Gama, tua fama assim se fez. Sua imensa torcida bem feliz, norte-sul deste país. Os primeiros jogos do Renato Gaúcho na beira do campo do Vasco trazem números animadores, né? São 10 pontos em 12 disputados, com 3 vitórias e um empate em 4 jogos. Indo além, é um dos melhores começos de trabalho de um treinador desde o início da era SAF, contando apenas aí, claro, jogos oficiais. O Renato igualou o desempenho do Fábio Carille, que também venceu 3 partidas e empatou uma. O técnico paulista obteve esses números no Campeonato Carioca, enquanto o Renato só comandou o time no Campeonato Brasileiro. Renato Gaúcho, 4 jogos, 3 vitórias, um empate, nenhuma derrota, 87,5% de aproveitamento. Fábio Carille, 4 jogos, 3 vitórias, um empate, também a mesma porcentagem de aproveitamento, 87,5%. Maurício Barbieri, 4 jogos, 3 vitórias, nenhum empate, uma derrota, 75% de aproveitamento. Felipe Loureiro, 3 jogos, 2 vitórias, um empate, nenhuma derrota, 77% de aproveitamento. E depois, Rafael Paiva, Ramon Dias, William Batista, Bruno Lazzaroni, Álvaro Pacheco, que foi pífio. Depois o Felipe Loureiro de novo, 4 jogos, nenhuma vitória, um empate e 3 derrotas. O Renato disse que o Vasco soube sofrer, né, nessa vitória, para cima do Grêmio. Desde a sua chegada, o Renato frisou que o Campeonato Brasileiro seria prioridade. Para o treinador, os resultados são o que definem os trabalhos no futebol. Até aqui o objetivo tem sido cumprido. Futebol, acima de tudo, é resultado. Não adianta jogar bonito e perder o jogo. Claro que eu quero que meu time jogue bem, mas que vença a partida. Se eu puder escolher, quero os 3 pontos. No Brasileirão, todo mundo sofre, independentemente da equipe. Hoje entramos bem mais atentos do que no Fla-Flu, mas falhamos e colocamos o Grêmio na partida. No segundo tempo, sabíamos que íamos trocar com o Grêmio e eles iam deixar espaços, mas o Vasco mereceu a vitória. Tem horas que tem que fechar a casinha e que ter a leitura do jogo para saber aonde o seu time está sofrendo. Brincou aí o Renato na coletiva pós-jogo. Visando manter o bom momento, né? O Vasco agora vai buscar recuperar os jogadores durante essa pausa na data FIFA. Esse período também é visto como uma oportunidade para os atletas assimilarem ainda mais as ideias do Portaluppi. Próximo jogo do Vasco em São Januário, contra o Curitiba, né, no dia 1º de abril, quarta-feira, às 20h30 da noite, no estádio Couto Pereira. É o próximo compromisso da equipe, tá? Eu falei que o jogo vai ser em São Januário, mas o próximo compromisso da equipe de São Januário é contra o Coritiba no dia 1º de abril, tá? Às 8h30 lá no Couto Pereira, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Se vencer, o Renato Gaúcho se isola aí como o melhor trabalho desde a instituição aí da SAF em 2022. Realmente o Renato fazendo um ótimo trabalho. O Vasco, que também já definiu aí o seu primeiro adversário na 5ª fase da Copa do Brasil, que vai ser o Paysandu. Pedrinho também, no sorteio, falou sobre os passos importantes
da próxima SAF, né? Tá numa fase decisiva nas negociações aí da venda, sem falar o nome do possível investidor, que é Marcos Faria Lamáquia, filho aí do José Faria Lamáquia, dono da Crefisa, enteado da Leila Pereira. O presidente vascaíno disse que o clube está próximo de dar um passo importante. Abre aspas aí para o que disse o Pedrinho. A gente está numa etapa muito importante, não posso dar data, não posso dar nome, mas está em um caminho interessante e eu preciso de toda a cautela para estruturar o contrato. Vocês têm um exemplo claro, o que foi com o antigo sócio. Até por isso, teve uma busca por um investidor sério, de credibilidade, de conhecimento de todos, para que o Vasco se torne um clube estruturado pelo resto da sua vida. Pedrinho citou aí o exemplo da 777 Partners, né, que no Vasco, e disse que a procura por investidor tem que ser aquele que dê estabilidade ao clube. Quando se fala em SAF, se fala obviamente em uma transição de associação para clube-empresa. As pessoas pegam um modelo de um clube que foi vitorioso de forma imediata e de repente isso não é o ideal para uma estabilidade do clube. A gente não quer que o Vasco seja conhecido como um clube que não paga salário. Na minha gestão isso nunca aconteceu e nem vai acontecer. Consequentemente, fortalecendo os setores estruturais, contratações, investimentos, é um passo importante que o Vasco está próximo a dar, mas não tem como cravar para não criar nenhum tipo de expectativa. Ao ser perguntado se há a possibilidade do acordo com uma Lamáquia ser fechado ainda em 26, Pedrinho evitou dar um prazo, mas mostrou otimismo. Pedrinho entrou aí no último ano do mandato, né, na presidência do Vasco. Em ano eleitoral, o presidente ainda não confirmou se será candidato aí à reeleição. Então o Vasco muito próximo a conquistar aí, né, a venda da SAF, e isso vai ser importante até para os planos do Vasco com jogadores aí que estão emprestados, né? A direção e a comissão técnica pensam nesse futuro aí dos atletas emprestados por conta do restante da temporada, né? Cuiabano, Robert Renan, Cuesta, Rojas e Matheus França. Da lista, apenas o Matheus França não tem opção de compra estipulada no contrato. O vínculo do meia se estende apenas até o fim de junho desse ano e a tendência é que o clube não procure o Crystal Palace da Inglaterra para ampliar o empréstimo. O Matheus chegou ao Vasco em agosto do ano passado, mas não se firmou e apresentou dificuldades de adaptação. Por outro lado, a direção quer manter os outros 4 jogadores emprestados e estuda o orçamento anual para encaixar as respectivas opções de compra estipuladas em cada contrato. Robert Renan é o caso que demanda aí mais agilidade, né? O zagueiro está cedido pelo Zenit da Rússia até o meio do ano, mas há a possibilidade de extensão do contrato até o fim de 26, o que é visto com bons olhos pela diretoria para ter um tempo maior para organizar o fluxo de caixa. Para contar com um jogador em definitivo, o Vasco vai precisar exercer a opção de compra de 8 milhões de euros até o final do atual vínculo de empréstimo, ou até novembro, caso opte pela ampliação do vínculo. Um dos grandes destaques do início do Renato Gaúcho, o Cuiabano, né, que está emprestado ao Vasco até o fim de 26. O acordo com o Nottingham Forest prevê aí uma opção de compra para o time carioca estipulada em 10 milhões de euros, aproximadamente aí 61 milhões na cotação atual. O investimento é considerado alto, mas o lateral é visto com grande potencial e o clube avalia a estrutura orçamentária para realizar a compra em definitivo, que estenderá o vínculo do Cuiabano até dezembro de 2030. O Rojas, que chegou ao Vasco como a primeira contratação do clube em 26, cedido pelo Monterrey, até o fim do ano. E a opção de compra é de cerca de 3 milhões e meio de dólares, 18 milhões de reais. O jogador é extremamente bem avaliado nesse início e herdou aí a camisa 10. E o outro é o Cuesta, que a direção exerceu a cláusula de ampliação do empréstimo prevista no contrato com o Galatasaray, né? E desembolsou aí 1,5 milhão de euros para manter o defensor colombiano, que tinha vínculo até o dia 5 de janeiro desse ano. E o acordo entre Vasco e o Galatasaray também prevê a opção de aquisição definitiva dos direitos do jogador por 5 milhões, tendo este 1,5 milhão que o Vasco pagou para manter, sendo aí abatido. O Vasco, um jogador que já foi adquirido, é o Andrés Gomes, um dos destaques da equipe vascaína. Show de bola! Essas foram as informações do Gigante da Colina. Esse foi mais um Resenha FM aqui na Rádio Cabum 102,7, a rádio que já conquistou seu coração. Um beijo, fiquem com Deus. Uma ótima terça-feira para vocês. Amanhã a gente tá de volta e fiquem agora com Taí para Todos. Sigam com a gente aqui na Rádio 102,7, o Taí que recebe hoje a Inara Faria. Um beijo, fiquem com Deus, tchau, tchau e até amanhã. Chega mais, vem pra resenha, aqui a risada nunca é pequena.
futebol na alma, coração na cena. É Resenha FM, meu irmão, que antena, das ladeiras ao campo. Fala comigo, delícia! Boa tarde! Olha só, uma ótima terça-feira para você. E começa agora mais um Tá Aí para Todos aqui na tela do Grupo Cabum. Ai, que delícia! Você está me assistindo pelo YouTube e também me ouvindo pela 102,7, que é a rádio que faz sucesso juntinho com você. E nós estamos chegando aí já, né? Páscoa, né, delícia? E quando é assim, meu amor, eu sempre vou atrás de belos profissionais, aliás, de profissionais qualificados no mercado, para trazer dicas para vocês aqui, como pode ser deliciosa a sua Páscoa também. E aí não é diferente, olha só que delícia. Inarafraria, delícia. Como é que é isso no pote? No pote, confeitaria criativa. Agora já vamos quebrar a ficha. Antes de se apresentar, como é que começou isso, Dé? Tudo a senhora, você não podia ver um pote? O que está acontecendo com essa menina, meu Deus? Na verdade, quando eu comecei a confeitaria, eu era bem ruinzinha. Então a minha massa não tinha estrutura, o meu brigadeiro era aquele que vazava para dentro do bolo. Então não dava para fazer um bolo prensado, um bolo, né? E aí eu comecei a fazer bolo de pote. E aí a minha irmã, que todo irmão, o papel do irmão é implicar com o irmão, né? Implicar, Aí ela ficava, tudo você vai colocar no pote agora? É bolo no pote, é bombom no pote, tudo no pote. Pronto, aí ficou no pote. Delícia, deu Desde certo. 2016, no pote. E aí agora o que você fala? Qual é o nome da sua irmã? A minha irmã, Milena Faria. E aí, Milena Faria, e agora, meu amor, com esse sucesso no pote? Tá reclamando ainda? É, queridinha. Manda uma mensagem pra gente se estiver assistindo, que eu quero saber da sua reação, que a sua irmã ficou famosa. Já e com o pensou? quê? Com pote. Tudo no pote. Tudo da Inara, gente, é no pote, tá bom? Você se lembra da sua primeira cliente, criatura, ou do seu primeiro cliente? Ou começou alguma coisa em família também? Você resolveu colocar um pote, levar para a festa e falar, olha, eu trouxe no pote. Como é que foi isso aí? Na verdade, na época eu precisava juntar um dinheiro muito alto. E eu consegui. Não vou falar o motivo, porque não convém mais, mas eu precisava de 14 mil. E aí eu comecei a fazer, tinha que fazer alguma coisa, eu sempre empreendi. Vendia meus desenhos, depois vendia adesivo de unha, que fazia na caixinha de leite. Sempre gostei, sempre puxei também para esse lado artístico, né, eu acho. E aí... Quase que uma artista plástica. Quase. Uma artista plástica. E aí eu fiz um bolo de cenoura, que é uma receita que é a única receita que eu não tenho ciúmes, porque foi a primeira receita que eu fiz, porém não é minha. Uma tia da escola me passou 3 isso, 2 aquilos. Então não é uma receita minha, mas eu faço até hoje. E fiz no pote. E a minha faz sucesso também. Faz sucesso lá na loja, é uma das coisas que mais vende. O que eu mais gosto no Tá Aí Bistrô é uma parte que vem depois, que é a hora da inveja, que eu adoro fazer. Eu tô aqui na porta aqui agora, eu tô aqui dentro aqui. Eu adoro fazer inveja de vocês, porque na hora do almoço, né? E não do almoço. Aí hoje, se a doutora Catiúcia tiver assistindo o programa, eu tô perdido, porque eu tô num regime severo que eu vou fazer uma operação bucal e precisa perder mais uns quilinhos, coisa da medicina. Mas hoje, realmente, eu vou ter que fugir. Quando a Thaís também vem e traz aqueles bolos maravilhosos aqui também, eu saio do regime, porque eu tô frio, mas não tô morto, entendeu? E depois eu volto tudo de novo. E vale entendeu? a pena, né? E a operação é dia 15, até 15 eu perco de novo, vai abaixando aqui. Não, você dá um gás depois, você dá um gás depois eu dou um gás, aí depois é ovo, frango, mato. Eu tô me sentindo uma vaca, de tanta alfavaca, de comer mato, com coelho, comendo cenoura. Pelo amor de Deus, que é complicado, mas tem que fazer, não é verdade? Olha só, aí você juntou os 14 mil, então você viu que era rentável. Sim, e acabou virando uma terapia. Hoje é o meu trabalho, né? Mas acabou virando uma terapia. Então hoje é hobby mais, meu amor. Quando se faz o que se gosta, nem é trabalho mais. Aí agora já é fervo e aproveitar os louros, entendeu? Mais ou menos isso. Eu acredito que você também. Você deve... É cansativo, mas você se sente satisfeito, né? Depois que o
o bicho belisca, a gente consegue ficar fora mais. Complicado, né? Foi isso. Aí eu fiz a minha primeira cliente está comigo até hoje. Não sei se ela vai estar assistindo, mas o nome dela é Gabriela Sabino. Manda beijo. Inclusive, um beijo, Gabi. Ela teve na loja sábado, porque agora a gente tem um espaço físico. Ai, delícia isso, já quando você tiver oportunidade, você vai lá. É lá em Não, Rosal. eu vou sim, lógico que eu vou. Você acha que eu vou perder esse pote todo? Eu não. Depois que você fazer a cirurgia. Ainda vou fazer o seguinte, eu vou chegar lá e falar assim, então, Inari, eu vim aqui gravar um quadro que é Taí Degustação. Ou seja, vai ter assim 5, 6, 8 produtos e eu vou fazer aquela limpeza, entendeu? Vai ser um prazer, pode ir. E conta, aonde que você... Então, aí quanto tempo primeiro, 2016, você começou a trabalhar com isso? Mas eu não era boa. Tá. O negócio escorria, né? O brigadeiro vazava, o bolo de cenoura ficava marrom. Porque o brigadeiro vazava dentro do bolo, não era bonito. A cobertura não segurava, era creme jogado em cima, né? Eu não sabia, eu não tinha conhecimento técnico nem experiência, né? Hoje eu sou formada chefe confeiteira pelo IGA, graças a Deus. Olha. Né? Na verdade... Mandar um abraço pro Renan, não é o Renan? É do IGA Volta Redonda? O meu professor é do IGA Volta Redonda. Então é o Renan. Eu conheço o Renan, mas o meu professor foi o Célio. Não, o Renan é o dono. Ele participou do meu TIFF, inclusive. Isso, ele ficou apaixonado no meu jornalzinho, tá? Que eu fiz do meu TIFF. Ele vai lembrar, se ele estiver assistindo, ele vai lembrar. Eu não sabia da ponta, então